Título: Lembranças da infância e lembranças encobridoras. Esse texto pertence ao 4º capítulo do 6º volume das publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. Num segundo artigo publicado na Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, 1899, pude demonstrar num ponto inesperado a natureza tendenciosa do funcionamento de nossa memória. Parti do fato notável de que, nas mais remotas lembranças da infância de uma pessoa, frequentemente parece preservar-se aquilo que é indiferente e sem importância, ao passo que, abre parênteses, a miúde, mas não universalmente, fecha parênteses, na memória dos adultos não se encontra nenhum vestígio de impressões importantes, muito intensas e plenas de afeto daquela época. Disso se poderia presumir que já é sabido que a memória faz uma seleção entre as impressões que lhe são oferecidas, que tal seleção se dá na infância, com base em princípios inteiramente diferentes dos que vigoram na época da maturidade intelectual. Uma investigação atenta, contudo, mostra que tal suposição é desnecessária. As lembranças indiferentes da infância devem sua existência a um processo de deslocamento. São substitutas na reprodução mnêmica de outras impressões realmente significativas, cuja recordação pode desenvolver-se a partir delas através da análise psíquica, mas cuja reprodução direta é impedida por uma resistência, de vez que as lembranças indiferentes devem sua preservação não a seu próprio conteúdo, mas a um vínculo associativo entre seu conteúdo e outro que está recalcado. Elas podem fazer jus ao nome de lembranças encobridoras, com que foram por mim designadas. No artigo mencionado, apenas tangenciei, sem esgotá-la de modo algum, a multiplicidade dos vínculos e sentidos das lembranças encobridoras. No exemplo que ali analisei detalhadamente, enfatizei sobretudo a peculiaridade da relação temporal entre a lembrança encobridora e o conteúdo encoberto por ela. Naquele exemplo, o conteúdo da lembrança encobridora pertencia a um dos primeiros anos da infância, ao passo que as vivências de pensamento por ela substituídas na memória, que haviam permanecido quase inconscientes, correspondiam a épocas posteriores na vida do sujeito. Designei esse tipo de deslocamento de retroativo ou retrocedente. Talvez seja mais frequente encontrar a relação oposta, uma impressão indiferente de época recente se consolida na memória,
como lembrança encobridora, apesar de dever esse privilégio apenas à sua ligação com um evento anterior que as resistências impedem de ser diretamente reproduzido. Estas seriam lembranças encobridoras adiantadas ou avançadas. Aqui, o essencial de que se ocupa a memória situa-se na ordem temporal, atrás da lembrança encobridora. Por fim, temos ainda a terceira possibilidade, em que a lembrança encobridora vincula-se à impressão encoberta, não só por seu conteúdo, mas também pela contiguidade temporal. Estas são as lembranças encobridoras simultâneas ou contíguas. Quanto de nossa reserva mnêmica pertence à categoria das lembranças encobridoras? E qual o papel desempenhado por elas nos diferentes processos de pensamento neuróticos? São problemas importantes que não abordei em meu artigo anterior e nem os abordarei aqui. Importa-me apenas enfatizar a identidade entre o esquecimento de nomes próprios seguido de ilusão de memória e a formação das lembranças encobridoras. À primeira vista, as diferenças entre os dois fenômenos são muito mais flagrantes do que as eventuais analogias. O primeiro fenômeno refere-se a nomes próprios. Aqui trata-se de impressões completas de algo que se vivenciou, quer na realidade, quer no pensamento. Ali temos uma falha manifesta da função mnêmica. Aqui é um ato da memória que nos parece estranho. Não trata-se de uma perturbação momentânea, travessão, pois o nome agora esquecido pode ter sido corretamente reproduzido 100 vezes antes e voltará a poder sê-lo de amanhã em diante. No outro, trata-se de uma posse permanente e constante, pois as lembranças indiferentes da infância parecem ter o poder de nos acompanhar durante grande parte de nossa vida. Ou seja, o problema nesses dois casos parece ter um enfoque completamente diferente. Num tem-se o esquecimento, no outro a retenção, que desperta nossa curiosidade científica. Um estudo mais detalhado revela que, a despeito das diferenças entre os dois fenômenos quanto ao material psíquico e à duração, as coincidências entre ambos predominam em muito. Ambos se referem a falhas no recordar. O que a memória reproduz não é o que deveria ser corretamente reproduzido, mas algo diverso que serve de substituto. No caso do esquecimento de nomes, a lembrança se dá sob a forma de nomes substitutos. O caso da formação de lembranças encobridoras tem por base o esquecimento de outras impressões mais importantes. Em ambos, uma sensação intelectual nos dá notícia da interferência de algum fator perturbador, mas o faz de formas diferentes.
No esquecimento de nomes, sabemos que os nomes substitutos são falsos. Nas lembranças encobridoras, ficamos surpresos por possuí-las. Se a análise psicológica nos revela agora que a formação substitutiva se produziu da mesma maneira em ambos os casos, por deslocamento ao longo de uma associação superficial, são precisamente as dessemelhanças entre os dois fenômenos quanto a seu material, duração e ponto focal que contribuem para aguçar nossa expectativa de havermos descoberto algo importante e de validade universal. E esse universal afirmaria que, quando a função reprodutora falha ou se extravia, isso indica com muito mais frequência do que suspeitamos a interferência de um fator partidarista, de uma tendência que favorece uma lembrança enquanto se empenha em trabalhar com outra. O tema das lembranças da infância me parece tão significativo e interessante que eu gostaria de dedicar-lhe mais algumas observações que vão além dos pontos de vista apresentados até agora. Até que ponto da infância recuam nossas lembranças? Conheço algumas investigações a esse respeito, como as de V. e C. Henry, 1897, e de Potwin, 1901. Eles mostram que existem grandes diferenças individuais entre as pessoas examinadas. Algumas situam suas primeiras lembranças no 6º mês de vida, ao passo que outras nada lembram de sua vida até completarem 6 ou mesmo 8 anos de idade. Mas a que se prendem essas diferenças na retenção de lembranças da infância e que significado deve ser-lhes atribuído? Evidentemente, não basta compilar material para responder a essas perguntas por meio de um questionário. Falta, além disso, elaborar esse material. E desse processo, a pessoa que fornece a informação precisa participar. Em minha opinião, aceitamos com demasiada indiferença o fato da amnésia infantil, travessão, isto é, a perda das lembranças dos primeiros anos de vida, travessão, e deixamos de encará-lo como um estranho enigma. Esquecemos quão grandes são as realizações intelectuais e quão complexo são os impulsos afetivos de que é capaz uma criança de uns 4 anos, e deveríamos ficar atônitos ante o fato de a memória dos adultos em geral preservar tão pouco desses processos anímicos, sobretudo já que temos todas as razões para supor que essas mesmas realizações infantis esquecidas não terão resvalado pelo desenvolvimento da pessoa sem deixar marcas, mas terão
antes exercido sua influência determinante sobre todas as fases posteriores de sua vida. E, malgrado essa eficácia incomparável, foram esquecidas. Isto sugere que existem para o ato de lembrar, abre parênteses, no sentido da reprodução consciente, fecha parênteses, condições especialíssimas de que não tomamos conhecimento até agora. É perfeitamente possível que o esquecimento da infância nos possa fornecer a chave para o entendimento das amnésias, que, segundo nossas descobertas mais recentes, estão na base da formação de todos os sintomas neuróticos. Dentre lembranças infantis conservadas, algumas nos parecem perfeitamente inteligíveis, ao passo que outras parecem estranhas ou incompreensíveis. Não é difícil corrigir alguns erros quanto a ambas as espécies. Quando as lembranças conservadas pela pessoa são submetidas à investigação analítica, é fácil determinar que nada garante sua exatidão. Algumas das imagens mnêmicas certamente são falsificadas, incompletas ou deslocadas no tempo e no espaço. É evidente que não são dignas de crédito declarações das pessoas indagadas, no sentido, por exemplo, de que sua primeira lembrança provém do segundo ano de vida. Além disso, logo se descobrem motivos que tornam compreensíveis a distorção e o deslocamento da experiência vivenciada, mas que, ao mesmo tempo, mostram que esses erros na recordação não podem ser causados simplesmente por uma memória traiçoeira. Forças poderosas de épocas posteriores da vida modelaram a capacidade de lembrar as vivências infantis. Travessão, provavelmente as mesmas forças responsáveis por nos termos alienado tanto da compreensão dos anos de nossa infância. O recordar nos adultos sabidamente utiliza diversos materiais psíquicos. Alguns recordam em imagens visuais. Suas lembranças têm um caráter visual. Outros mal conseguem reproduzir na lembrança os mais vagos contornos visuais do que foi vivenciado. De acordo com a sugestão de Charcot, tais pessoas são chamadas auditifs e moteurs, contrastando com os visuels. Nos sonhos, essas diferenças desaparecem. Todos sonhamos predominantemente em imagens visuais, mas esse desenvolvimento se inverte igualmente no caso das lembranças infantis. Estas são plasticamente visuais, mesmo nas pessoas cujo recordar posterior carece de elementos visuais. O recordar visual, consequentemente, preserva o tipo de recordar infantil. No meu caso,
As primeiras lembranças da infância são as únicas que têm caráter visual. São cenas elaboradas de modo francamente plástico, comparáveis apenas às representações no palco. Nessas cenas infantis, sejam elas de fato verdadeiras ou falsas, a pessoa costuma ver a si mesma como criança, com seus contornos e suas roupas infantis. Essa circunstância deve causar estranheza em suas lembranças de vivências posteriores. Os adultos visuals já não visualizam a si mesmos. Ademais, supor que em suas vivências a atenção da criança estaria voltada para ela própria e não exclusivamente para as impressões do exterior, contradiz tudo o que sabemos. Assim, somos forçados por diversas considerações a suspeitar de que, das chamadas primeiras lembranças da infância, não possuímos o traço mnemônico verdadeiro, mas sim uma elaboração posterior dele, uma elaboração que talvez tenha sofrido a influência de uma diversidade de forças psíquicas posteriores. Portanto, as lembranças da infância dos indivíduos adquirem universalmente o significado de lembranças encobridoras, e nisto oferecem uma notável analogia com as lembranças da infância dos povos, preservadas nas lendas e mitos. Quem já empreendeu uma investigação anímica de várias pessoas pelo método da psicanálise terá compilado no decorrer de seu trabalho inúmeros exemplos de todo tipo de lembranças encobridoras. Contudo, o relato desses exemplos é extraordinariamente dificultado pela natureza já apresentada das relações entre as lembranças da infância e a vida posterior. Para que se possa mostrar que uma lembrança da infância deve ser encarada como lembrança encobridora, quase sempre é necessário expor a biografia completa da pessoa em questão. Raramente é possível retirar uma lembrança encobridora de seu contexto para descrevê-la em separado, como no belo exemplo que se segue. Um homem de 24 anos conservou a seguinte imagem de seu quinto ano de idade. Está sentado no jardim de uma casa de veraneio, numa cadeirinha ao lado da tia, que tenta ensinar-lhe as letras do alfabeto. A distinção entre o M e o N lhe traz dificuldades, e ele pede à tia que lhe diga como discernir uma da outra. A tia lhe indica que o M tem um pedaço inteiro a mais do que o N. Travessão, o terceiro traço. Não parecia haver nenhuma razão para duvidar da veracidade dessa lembrança da infância. Contudo, ela só adquirira sentido mais tarde, quando se mostrou apta a representar simbolicamente
Outra das curiosidades do menino é que, assim como nessa época ele queria saber a diferença entre o M e o N, mais tarde se empenhou em descobrir a diferença entre os meninos e as meninas. E sem dúvida teria gostado de que justamente essa tia fosse sua mestra. Nessa ocasião, ele descobriu ainda que a diferença era semelhante. Travessão, que o menino também tem um pedaço inteiro a mais do que a menina. Travessão. E adquirido esse discernimento, ele evocou a lembrança de sua correspondente curiosidade infantil. Aqui está outro exemplo de anos posteriores da infância. Um homem com graves inibições em sua vida amorosa, agora com mais de 40 anos, é o mais velho de 9 filhos. Tinha 15 anos quando nasceu o mais novo dentre seus irmãos, mas afirma com absoluta certeza que nunca havia notado nenhuma das gestações de sua mãe. Sob a pressão de minha incredulidade, ocorreu-lhe a lembrança de certa vez, aos 11 ou 12 anos, ter visto a mãe desatar a saia apressadamente diante do espelho. Acrescentou então, sem ser pressionado, que ela chegara da rua e inesperadamente sentir as contrações do parto, o desatar entre colchetes. Aufbinden da saia era uma lembrança encobridora do parto. Entbindung. Voltaremos a deparar com a utilização dessas pontes verbais em outros casos. Gostaria ainda de mostrar com um único exemplo como uma lembrança da infância pode ganhar sentido através da elaboração analítica, quando antes não parecia ter nenhum. Quando, aos 43 anos, comecei a dirigir meu interesse para os restos de lembranças de minha própria infância, ocorreu-me uma cena que por muito tempo, abre parênteses, desde o passado mais remoto ao que me parecia, fecha parênteses, vez por outra me chegava a consciência e que eu tinha bons indícios para situar numa época anterior a meus 3 anos completos. Eu me via exigindo alguma coisa e chorando parado diante de uma arca, abre colchetes, Kasten, também caixa, fecha colchetes, cuja porta meu meio-irmão, 20 anos mais velho do que eu, mantinha aberta. Então, de repente, linda e esguia, minha mãe entrou no quarto, como se estivesse voltando da rua. Foi com essas palavras que descrevi a cena, da qual tinha uma imagem plástica, mas com a qual não sabia mais o que fazer. Se meu irmão queria abrir ou fechar a arca, travessão. Em minha primeira tradução da imagem, eu a chamara de armário, entre colchetes, Skahank. Porque eu estava chorando e o que tinha a chegada de minha mãe a ver com tudo isso me era obscuro. A explicação que me sentia tentado a dar a mim mesmo era que se tratava da lembrança de alguma brincadeira implicante de meu irmão mais velho, que minha mãe teria interrompido.
Não são raros esses mal-entendidos de uma cena infantil preservada na memória. A situação é lembrada, mas não se sabe ao certo em que está centrada e não se sabe em qual de seus elementos deve recair o acento psíquico. O esforço analítico levou-me a uma concepção totalmente inesperada da cena. Eu senti a falta de minha mãe e passara a suspeitar de que ela estivesse trancada nesse armário ou arca, e por isso pedira que meu irmão abrisse sua porta. Quando ele me atendeu e me certifiquei de que minha mãe não estava no armário, comecei a chorar. Esse era o momento preservado por minha memória, seguindo-se de imediato o aparecimento de minha mãe, que aliviou minha inquietação ou minha saudade. Mas como foi que o menino teve a ideia de procurar a mãe ausente no armário? Os sonhos da mesma época, abre colchetes, da análise dessa lembrança, fecha colchetes, continham alusões vagas a uma babá de quem eu também guardava outras reminiscências, como, por exemplo, a de que ela costumava insistir em que eu lhe entregasse conscienciosamente as moedinhas que recebia de presente. Travessão, detalhe que pode reclamar para si o valor de uma lembrança encobridora de vivências posteriores. Assim, resolvi que dessa vez facilitaria para mim o trabalho de interpretação e perguntaria à minha mãe, já agora idosa, sobre essa babá. Fiquei sabendo de muitos detalhes, entre eles que essa pessoa esperta, mas desonesta, praticara grandes furtos na casa, enquanto minha mãe convalescia do parto, e que por iniciativa de meu meio-irmão fora levada ao tribunal. Essa notícia me permitiu compreender a cena da infância como que por uma espécie de inspiração. O desaparecimento repentino da babá não me fora indiferente. Perguntei justamente a esse irmão onde ela estava, porque provavelmente eu havia notado que ele desempenhara um papel em seu desaparecimento, e ele respondeu da maneira esquiva e cheia de trocadilhos que lhe era característica, dizendo que ela estava encaixotada entre colchetes em G. Castelt. Na época, entendi essa resposta à maneira infantil, ou seja, literalmente, mas parei de fazer perguntas, pois não havia mais nada a investigar. Quando minha mãe se ausentou pouco tempo depois, suspeitei que meu irmão malvado tivesse feito com ela o mesmo que fizera com a babá. E por isso o forcei a abrir a arca, entre colchetes Kasten, para mim. Agora compreendo também porque na tradução da cena visual infantil enfatizei a silhueta esguia de minha mãe. Deve ter me chamado a atenção como algo que ela acabara de recuperar. Sou 2 anos e meio mais velho do que minha irmã nascida nessa época, e quando fiz 3 anos já não convivia com meu meio-irmão.